Olá, queridos, que Deus te abençoe. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem, eu tenho 2 recados para você de suma importância. Primeiro recado, eu gostaria de pedir a você, com muito carinho, você vai me fazer um favor para nos ajudar e abençoar o nosso ministério, se inscrever no nosso canal. O segundo recado é você dar um like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. Um outro recado muito importante é você me seguir no Instagram, porque nós estamos usando o Instagram agora com uma ferramenta bem poderosa nesses dias para evangelização e ensinos e estudo. Bom, mas vamos lá. O recado que eu quero dar a você é que chegou a nós alguns livros de lançamento. Eu sei que você está ansioso para ouvir a pregação, mas é muito importante que você assista esses pequenos minutos, porque os nossos livros contribuem para o nosso trabalho e ajudam muito na evangelização. E eu vou falar aqui de alguns livros e nós estamos fazendo uma promoção nesse kit que eu estou chamando Evangelização e Avivamento. Olha o que chegou na nossa editora, o livro Transferência de Unção. E aqui eu tenho uma frase de John Wesley: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Esse é o meu mais recente livro, o livro Transferência de Unção, e eu falo desse grande último despertamento espiritual que virá sobre a terra. Meu irmão, aqui tem coisa tão profunda, mas tão poderosa. Já tem gente lendo esse livro e recebendo uma unção poderosa de Deus na vida dele, capacitação, dons, gente operando com sinais, prodígios e maravilhas. Esse último avivamento, esse grande despertamento que está vindo sobre a igreja do Senhor Jesus, eu creio, será o último grande despertamento. Então, esse livro está dentro desse combo que eu estou falando agora. O mais recente, gente, é esse aqui. Olha que livro, Senhor, Salva-me, de John Wesley. Olha que livro. John Wesley é o maior avivalista, evangelista de todos os tempos, desde os apóstolos, entre 1700 a 1791. Esse livro aqui foi um livro traduzido pela nossa editora, eu fiz toda a tradução do livro, traduzido para a linguagem da nossa editora. É um livro feito para você dar de presente para quem não conhece Jesus, dar de presente para quem conhece Jesus e para você. Aqui está tudo sobre o maior e o mais profundo entendimento da salvação. Livre-arbítrio, graça preveniente, justificação. Toda a doutrina wesleyana está contendo aqui nesse livro de uma forma simples, fácil de entender. Esse livro vai ser um dos maiores mecanismos que Deus vai usar, vai por mim, para você ganhar sua família para Jesus. Aqui tem estratégias que Wesley usava para evangelização. Você sabe, John Wesley ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus, em cima de um cavalo. Então, ele tem muito para nos ensinar como passar e evangelizar as pessoas e como ganhar almas. Lendo John Wesley, que Billy Graham também ganhava almas. Todos os maiores e grandes ganhadores de almas, eles são porque aprenderam isso, obviamente no Espírito Santo receberam o ministério, mas aprenderam essa grande estratégia que Deus deu a John Wesley para ganhar almas, ganhar vidas em massa, muita gente para Jesus. Então, lançamento da editora vem, Senhor, Salva-me. Dentro do nosso combo Evangelismo e Avivamento, também tem um livro nosso que veio ano passado, Curando os Enfermos em Nome de Jesus. Esse é um livro que eu escrevi. Esse livro é para ativar em cada irmão o ministério de milagres, os dons de curar. Você vai terminar esse livro e vai receber o impacto de Deus, os 3 dons que mencionados por Paulo na Bíblia, que são dons de poder. Quais são esses dons? Dom da fé, dom de curar e operação de milagres. Olha aqui, curando os enfermos em nome de Jesus. Agora olha o outro livro da nossa editora que você vai poder adquirir dentro do nosso combo Evangelismo e Avivamento. Aqui é de um outro avivalista do século XVII, John Wesley do século XVI, esse é do século XVII, Graça para o Culpado, de Charles Haddon Spurgeon. Também uma grande, poderosa ferramenta de evangelização. É livro que você compra, dá para o católico, dá para quem leia esse livro e entenda o evangelho.
ferramenta para ganhar almas. É presente que você dá para quem você ama e quer que ele receba Jesus. Graça para o Culpado, de Charles Spurgeon. E dentro do combo Evangelismo e Avivamento, esse livro, gente, meu Deus, esse livro de um americano, Steve Swishers, Fogo do Avivamento para Hoje, também junto com meu livro A Última Onda, Transferência de Unção para o Nosso Tempo. Esse livro vai falar do poder do Espírito Santo que será derramado sobre nós nesses últimos dias. É maravilhoso esse livro, você vai ler e chorar muito no Espírito. Então eu falei para você aqui, de 5 livros do nosso editor, editoravem.com, no rodapé aí está o site da editora, onde você compra esse livro, chega na sua casa em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo vai chegar pelo correio na sua casa. São 5 livros, Evangelismo e Avivamento, que vai chegar na sua casa, e você adquirindo esses 5 livros, eu vou te dar de presente esse mangá de batalha espiritual para as crianças, que seu filho vai amar, que são as aventuras de Luke, batalha espiritual para as crianças. Então aí vai 6 livros. Os 5 livros e mais a revistinha você pode adquirir pelo nosso site, editoravem.com. Você vai entrar, vai estar lá, combo, Evangelismo e Avivamento. Você vê quantas vezes você vai pagar, vê como vai chegar na sua casa pelo correio. E o combo, olha que presente. Está custando R$100 os 5 livros e mais a revistinha de presente e chega na sua casa. Que Deus possa ministrar na sua vida através da mensagem. Volto a dizer, ative o sininho, se inscreva no canal, dá um like, dá o seu comentário e me siga no Instagram. Que Deus te abençoe. Ezequiel 38, versículo 1. E aconteceu que veio a mim essa palavra do Senhor. Ó filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magogue, príncipe maior de Mecheque, Meseque e Tubal. Tubal profetiza contra ele. Nestes termos, assim diz o Senhor Deus: eis que me coloco contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque e Tubal. Far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo, e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Preste muita atenção no que você vai ouvir, que é muito importante. Esse texto de Gog e Magog é uma profecia sobre a vinda de um terrível rei chamado Gog na terra de Magog. E esse rei Gog, ele vem para se opor à nação de Israel e todo o povo de Deus. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel descreve a preparação dos exércitos e dessa guerra anunciada em toda a Bíblia contra Israel. É uma profecia menos detalhada, não há muitos detalhes nessa profecia. Gog também reaparece em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 8 ao 10. Vamos ver? Apocalipse 20, verso 8 ao 10. Por que Ezequiel fala de Gog e Apocalipse também fala? Preste atenção nisso, é muito importante para os termos proféticos. E sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Preste atenção, a Bíblia Sagrada fala de 3 guerras de Gog e Magog. Uma antes da volta do Senhor, uma depois da volta do Senhor e uma depois do milênio. Preste atenção. Guerras absurdas. Uma antes da volta do Senhor, uma depois da volta do Senhor, que é o mesmo Armagedon, e outra 1000 anos depois da volta do Senhor,
que é depois do milênio. Como nós entendermos? Domingo, eu vou te dar aqui 5 passos para entender quando a tribulação estiver acontecendo. Como interpretar o momento em que a coisa começou? Pastor, como é que eu sei que a tribulação vai começar? São cinco maneiras de você interpretar o momento, interpretar a situação e não ser enganado. Todas essas profecias bíblicas são relacionadas ao final dos tempos. Para você entender, alguns pontos importantes aqui dessa profecia. Gog é um líder, Magog é uma região. Vou dizer de novo, Gog é uma pessoa, Magog é uma região. Por isso que nós vemos 2 Gog e Magog na Bíblia, e um Gog e Magog que também é chamado de Armagedon, que segue o mesmo padrão de toda a Bíblia, ou seja, Gog ou Magog é uma linguagem que reaparece em toda a Bíblia e é uma linguagem figurada, ou seja, Magog é uma terra, Gog é uma pessoa, e ambos, tanto Magog como Gog, são linguagens figuradas que a Bíblia usa para mostrar os inimigos de Israel que vêm de uma mesma região. Em todas as épocas, em todas as eras, os inimigos de Israel é Gog e Magog, vêm ao norte de Israel, né? Esses inimigos são Gog e Magog. A profecia na Bíblia mostra que o Eufrates iria secar. Iria passar, depois que o Eufrates secasse, 200 milhões de soldados que iriam marchar contra Israel. Bom, você sabe por que a Rússia e a China não invadem deliberadamente Israel? Por causa do Eufrates. Como o Eufrates está secando, provavelmente 1 mais 2 anos ele está completamente seco, o caminho está aberto para a Rússia e a China marcharem contra a nação de Israel. Olha só a profecia bíblica. Olha o que você vai ouvir aqui nessa noite. Nós não estamos perto somente do advento do anticristo, não estamos perto apenas da nova ordem mundial, nós estamos perto dos 200 milhões de soldados que irão marchar contra Israel. Essa semana eu até postei na internet, no jornal de Paris, Emmanuel Macron, junto com a Itália e a Espanha, olha isso, gente. Se você achar para mim a matéria aí, Pedro, eu postei no Face, você coloca aqui na tela para mim. Emmanuel Macron sugere, junto com a Itália e a Espanha, sugere abandonar a União Europeia egoísta. Ou seja, e reeditar uma nova União Europeia com 10 reinos. Olha só, gente. Aí nós vamos lembrar da profecia de Daniel, capítulo 7, da besta com 10 chifres, e o chifre pequeno sai do meio dos 10 chifres, ou seja, o chifre pequeno é o anticristo. Vamos lembrar também de Apocalipse 13, também de Apocalipse 17, que fala exatamente das 10 nações sendo reeditadas. Emmanuel Macron diz que a proposta está indo para todos os parlamentos e a nova União Europeia agora, na realidade, daqui a 1, 2 anos, ela será apenas de 10 países. Será que a Bíblia é precisa ou não? A hora que o Pedro achar aí, você pode pôr na tela para mim, Pedro, tá bom? Agora veja bem, senhores. Israel tem muitos inimigos, inimigos mortais. Mas os principais inimigos da nação de Israel são as nações do norte. Então você tem ali Rússia, Pérsia, que é o Irã, e China. Todas essas nações estão próximas de Israel. Rússia e China não conseguem atacar diretamente Israel por causa do Eufrates, mas o Eufrates vai secar. O que você precisa entender é que Israel e o céu são um mural de recado de Deus. Deus manda recado através do céu e de Israel.
através da lua, do sol e sinais no céu. Olha aí que maravilha. Vai lá, presta atenção. Está no G1. França se une à Itália e pede fim da União Europeia egoísta. Vamos ler a matéria. Sobe, Pedro. O presidente francês Emmanuel Macron visita a Alemanha. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que seu governo está ao lado da Itália e da Espanha e não quer ver uma Europa egoísta e dividida. Olha o argumento. Por conta do enfrentamento econômico causado pelo novo coronavírus, que é a SARS-CoV-2, né? Entre aspas. Está ali. Não vamos superar essa crise sem uma solidariedade europeia forte em nível sanitário e financeiro. A União Europeia, a zona do euro, se resume a uma instituição monetária e a um conjunto de regras que permitem que cada Estado haja por conta própria. Olha o que ele está sugerindo, que os Estados não hajam mais de forma independente. Vocês estão vendo isso? Quando ele chama a União Europeia de egoísta, ele está falando que não pode ser independente. Aí ele sugere um só governo. Olha lá, gente. Ou todos agem juntos. Você vê, não é mais independente para financiar nossos países, as nossas necessidades nessa crise vital, questionou Macron em uma entrevista para vários jornais italianos. Sobe mais. O presidente francês defendeu a criação dos chamados Corona Bonds, ou Eurobonds, uma proposta que cria títulos, pode subir, de dívida comum para a zona do euro e que foi fortemente defendida por italianos e espanhóis. Olha lá. Mas é rechaçada por países do norte, como Alemanha e Holanda. O embate ocorrido em uma reunião do Conselho Europeu na última quinta-feira do dia 26 de março. Voltou a criar uma crise dentro da União Europeia, já que os governos de Berlim e Amsterdã defenderam o uso do mecanismo europeu de estabilidade. Mas, pode subir mais um pouco. Pode subir. Segundo o mandatário, leia, pode subir até aqui. Você está lendo? Quantos países tem nessa proposta de Macron? 10 países. Segundo o mandatário, 10 países da eurozona representa 60% do PIB e explicitamente defenderam a ideia do Corona Bonds, ou seja, 60% do PIB europeu, que são 10 países, decidiram formar um bloco chamado nação. E vai passar, porque eles são 60% do PIB. O que os outros 40% vão fazer? Ou a Alemanha e a Holanda aceita, ou quebra. Ou seja, nós estamos vendo aqui, gente, literalmente, o reeditar de Daniel capítulo 7. O nascer, mais uma vez, de um novo império romano com 10 nações. E o que você precisa entender, a Bíblia diz que no meio dos 10 chifres, as 10 nações, sai um chifre pequeno para governar. Esse chifre pequeno que é o anticristo. Você só está dizendo que o Macron é o anticristo? Não estou dizendo isso. Ele pode ser o cara que funda o negócio e vem lá no meio alguém que lidera. Mas daí, dessa iniciativa, que vai nascer o anticristo. Agora veja bem, o que é mais importante para os termos proféticos nos dias que nós estamos vivendo. Preste atenção. Nós estamos com um pano de fundo montado para o advento do anticristo, senhores. No entanto, nós estamos na iminência de uma terrível guerra. Agora eu vou ser profeta aqui a você. Nós vamos viver 3 ondas proféticas de destruição no mundo. A primeira, que é esse coronavírus. A segunda, de novo, uma espécie de coronavírus, uma outra onda, de uma forma menos letal, mas ele vai ser reeditado. Vê, o Japão já está fechando de novo. A própria China, que abriu, está voltando a fechar, porque está vindo uma nova onda de coronavírus. Quem está assistindo os jornais sabe o que eu estou falando. Eu fico atento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem hora que eu tenho que desligar, que eu fico tão ansioso, e as notícias deixam a gente ansioso. Só que quando eu assisto, eu fico atento
as profecias. Eu assisto jornal com um olho no jornal e o outro na Bíblia. E a terceira onda é uma terrível guerra. Preste atenção. Uma guerra de proporção global. E olha como isso é importante, senhores. Vamos analisar os termos bíblicos aqui nessa noite. São, ao todo, 2 Gog e Magog e 1 Armagedon. O Armagedon também é um Gog e Magog, porque é uma guerra regional também igual às outras. Mas a Bíblia Sagrada não chama o Armagedon de Gog e Magog. Mas também é uma guerra similar. A diferença do Armagedon para os 2 Gog e Magog é que o Armagedon é uma guerra mundial. É uma guerra de proporção global. Gog e Magog são as nações do norte contra Israel. Armagedon são todas as nações do mundo contra Israel. Então vamos analisar isso de forma bem simples. Então, antes do retorno de Cristo, temos um Gog e Magog, ou a terceira guerra mundial. Eu até penso, gente, cá com os meus botões de teoria da conspiração, que isso que está acontecendo no mundo já é uma espécie de guerra mundial. Se você parar, a sua cabecinha de militar nunca pensou nisso, Edson? Todo mundo dizia que se houvesse uma guerra mundial, não seria com canhões, seria biológica. Todo mundo sempre falou isso. Que não seria de bomba Hiroshima e hidrogênio, seria biológica. Mas não há provas, não há indícios, apesar que o FBI diz ter provas consistentes, absurdas, que isso foi criado dentro de um laboratório. Veja, não sou eu. Eu lendo o Washington Post hoje, os Estados Unidos e o Japão estão preparando retaliação à China. Está aí a guerra já pintando, viu? Eles dizem que não é hora, porque agora é hora de cuidar dos enfermos, da sua crise, hora que passar, pode esperar. Então, é o que é importante você entender aqui a profecia. Porque a profecia e a política, a geologia política do mundo estão completamente ligados. Então, antes do retorno de Cristo, nós temos uma espécie de guerra terrível. Israel passa por momentos difíceis, até que todas as nações, lideradas por Gog, se levantarão contra Israel. Depois do retorno de Cristo, tem o Armagedon. Israel é sitiado, mulheres estupradas, tacam fogo, milhares e milhares de canhões de todo mundo sitiam a nação de Israel, e o Senhor volta com seus anjos para ajudar Israel contra a aniquilação. Veja comigo Zacarias, capítulo 14, no versículo 5, essa possível aniquilação de Israel e o Senhor Jesus voltando para que Israel não seja aniquilado nesse Gog e Magog. Fugireis, vamos ler um pouquinho antes, desde o verso 1. Atentai-vos todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Continua. Porquanto ajuntarei todas as nações para lutar contra Jerusalém. Isso aqui é um Gog e Magog. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Continua o texto, está aí a profecia. Então o Senhor se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costumava fazer no Velho Testamento, que guerreava junto com Israel, aquele anjo do Senhor. O Senhor Jesus volta para lutar a última batalha de proteção a Israel. Deus ama aquele povo, irmão. Entenda o que eu estou te dizendo. Toda aquela terra onde está Israel, que se estende, eu arrepio inteirinho aqui, ó, que se estende do Eufrates a Canaã, está na Bíblia. A terra é minha, a terra não é de Israel, a terra não é dos muçulmanos. O Senhor diz, essa terra é minha. Então, quando Israel fizer um acordo
cedendo um pedaço de terra, que foi em 1948 que Israel cede um pedaço de terra à Palestina, ele também fere a Deus. Porque aquela terra é do Senhor. E a guerra é por causa daquela terra. Agora, Deus deu aquela terra a Abraão. Mas Abraão não ganhou assim, ele pagou a terra. Ele comprou com dinheiro a terra que vai do Eufrates até Canaã. Por isso que quando eles saem do Egito, escravos, eles vão lá para tomar a terra e a terra está invadida literalmente. Agora você vai para a história de Davi, dentro de Canaã tem uma cidade chamada Jebus. E Davi compra essa cidade do rei Araúna. Araúna tenta dar, mas Davi diz, por preço justo eu vou comprar, que é hoje a terra de Jerusalém. Então Jerusalém inteira também foi comprada por Davi junto ao rei Araúna. Então não existe terra da Palestina, não existe terra dos ismaelitas. Os ismaelitas têm a sua terra, que o Senhor deu para Agar e seu filho. Mas aquela terra onde tem guerra, essa terra não é nem de Israel. Essa terra é do Senhor. E justamente por causa dessa terra, que as guerras do mundo inteiro são provocadas. Estão comigo aí na profecia? Se tem uma coisa que eu entendo, e que a minha vida inteira eu decidi estudar, foi isso. Já palestrei boa parte em muitos países do mundo sobre esse tema. E aqui estamos nós falando sobre esse conteúdo profético da guerra final. Então veja bem, o texto aqui diz, volta o texto de Zacarias. O Senhor Jesus volta. Quando Israel está sendo extinto, Jesus volta e pisa no Monte das Oliveiras. Vamos lá ver? Verso 4. Naquele dia, os seus pés, aleluia, estarão sobre o Monte das Oliveiras. Jesus subiu ao céu de onde? Do Monte das Oliveiras. E ele vai descer aonde? No Monte das Oliveiras. O que aqueles dois anjos disseram para os discípulos? Da mesma maneira que viste subir, ele há de retornar. Aí temos o termo grego parousia. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. E na hora que ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai abrir uma cratera tão enorme. Olha o tamanhozinho de Jesus. Que no meio das suas pernas haverá um grande vale. Jesus não vai ser do tamanho que ele foi quando nasceu de Maria, não, gente. E aí vai cumprir o que Jesus disse, corra e eu vou ajuntá-los como uma galinha junto os seus pintainhos. Porque Israel estará perto da extinção. Jesus volta para a batalha. A volta de Jesus é para a batalha. Você quer ver? Daqui um pouco eu volto em Zacarias. O Pedro é bem ágil ali. Vamos ver Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Quando Jesus desce do céu para guerrear, para proteger Israel da extinção. Cristo vence todos os inimigos. Então olhei, e eis que vi os céus abertos. Diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Vamos casar esse texto junto com Zacarias 14 e Ezequiel 38. Pode continuar. Volta a Apocalipse lá, para eu ler o texto de Jesus voltando para a peleja. Verso 12. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, sua cabeça há muitas coroas e o nome escrito que ninguém conhece, só ele mesmo. Ele está, por isso que o anticristo vem vestido de branco. Jesus não, ele está vestido de vermelho. Ele está vestido com um manto salpicado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus, é o Cristo, o nosso Cristo. Verso 14, os exércitos do céu seguiam. Eu aqui creio que é a igreja, tá bom? Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Se tem 200 milhões de soldados
indo e sitiando Israel na batalha do Armagedon, o Senhor vai voltar com um exército. Ô irmão, a minha botina de ferro já está guardada. Eu quero é dar bicuda na cara do anticristo, seu xarope. O Senhor vai voltar junto com um exército de milhares e milhares de anjos para livrar Israel da extinção. Verso 15. Uma espada afiada sai da boca. Você viu? O anticristo tem um arco. Jesus tem uma espada para ferir com ela as nações. Ele regerá com cedro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Não tem ira na graça não, né? Então veja, a volta de Jesus é para ira, é uma volta de guerra. E ele volta para guerrear, porque Israel está sendo extinto. Deixa eu te explicar como isso funciona dentro do contexto da grande tribulação. No domingo, eu vou trazer aqui a maior revelação profética que você já viu sobre a grande tribulação. E vou te ensinar como identificar. Durante 3 anos e meio, o Senhor envia sobre a terra, ele permite o anticristo reinar sobre a terra e trazer paz, segurança e muito dinheiro. Se todo mundo está acostumado a ouvir teologia da prosperidade, vai crer que aquilo é bênção de Deus. Ok? Cuidado. Porque você vai contar testemunho que está próspero. Cuidado. Mas vamos lá. Depois dos 3 anos e meio, esse anticristo, ele rasga uma aliança que ele fez com Israel. E aí vem repentina destruição. A Bíblia fala que 2 testemunhas irão descer em Israel, em Tel Aviv especificamente, e vão pregar. Vão pregar, e a mensagem dessas 2 testemunhas é: Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, e vocês não creram nele. Vocês agora, para serem salvos, vocês têm que aceitar Jesus. No entanto, essas 2 testemunhas, e essa profecia, ela só é possível em dias como o nosso. Porque a Bíblia diz que o mundo todo vai ficar pasmo e assustado com as 2 testemunhas. Pense bem, como é que isso pode se cumprir alguns anos atrás? Sem internet. Como é que o povo iria ver as 2 testemunhas, o povo do mundo todo? A Bíblia diz que todo mundo vai ficar assustado. Por quê? Essas 2 testemunhas irão tirar a paz do mundo. E vão tentar ferir, elas terão poder para fazer parar o tempo. Elas terão poder para fazer com que não chova. Apesar que Apocalipse não diz que terão, diz que tem. Elas têm poder de transformar água em sangue, de enviar pragas. Bom, só 2 na Bíblia tiveram esse poder, mesmo que é de Deus. Só Moisés e Elias, por isso creio que é Moisés e Elias. Elias parou o tempo para que não chovesse e Moisés enviou pragas. Ah, pastor, mas Moisés morreu, mas ressuscitou. Como é que o senhor sabe que Moisés ressuscitou? No Monte da Transfiguração, então você tem lá Jesus, Moisés e Elias. Um representa a lei e profetas, e Jesus representa a graça. Se Moisés não ressuscitou, nós temos que dar o braço a torcer para os espíritas, porque ele volta. Está lá, no Monte da Transfiguração está Moisés, Elias e Jesus. Então, elas irão morrer. E a Bíblia Sagrada diz que quando as 2 testemunhas, vai chegar a hora que o Senhor vai permitir a morte das 2 testemunhas, que estarão pregando. E quando essas 2 testemunhas morrerem, preste atenção, gente, o mundo todo vai dar presente uns pelos outros, porque morreram aqueles 2 que atormentavam o mundo. Imagina, as pessoas vão fazer festa, carnaval, o mundo todo, para dar presente. Só que 3 dias depois, elas ressuscitam diante de todas as nações. Imagina a internet, filmando o corpo das 2 testemunhas na praça da cidade, e de repente elas voltarem à vida. Depois que isso tudo acontecer, o mundo inteiro já está com uma raiva mortal de Israel. Porque Israel passa a ser o culpado
pelas desgraças no mundo. Já é. Tudo cai nas costas de Israel. Das 508 resoluções da ONU todos os anos, 507 é contra Israel. Parece que só existe Israel no mundo. Ninguém faz uma resolução contra a China, que há anos vem matando em massa com essas... Não quero nem saber se é feito em laboratório ou não, mas tem que haver ali uma punição, um embargo. É muito. Agora pense bem, senhores. Analisa comigo. Jesus Cristo volta para proteger mais uma vez o seu povo. Para guardar mais uma vez o seu povo. E isso no Velho Testamento era comum. Davi, por exemplo, ele não guerreava uma guerra enquanto ele não via o anjo de Deus da batalha. Daí surgiu o termo general. Cristo era o anjo do Senhor. Então, quando Davi via aquele anjo que lutava a guerra, vamos embora, o anjo já está aí. E eles ganhavam todas as guerras. Aquele anjo que batalhava as batalhas de Israel era Cristo. Já cantou aquele hininho, o nosso general é Cristo. E Jesus, por mais uma vez, será o general da batalha. E nós, o seu exército. Voltando em Zacarias 14, paramos no verso 4. Vamos lá. Naqueles dias os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Leste Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente. E haverá um vale muito grande. A metade será retirada para o norte e a outra para o sul. A imagem que temos é Jesus aqui em cima do monte. E embaixo um grande vale. Um vale tão grande que irá caber todo o povo de Israel. E olha o que ele vai dizer. Fugireis pelo meu vale. Por baixo, a galinha juntando os pintainhos. Porque ele se estenderá até Azel. Fugireis do mesmo modo como fugires diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o Elohim, Deus, virá com todos os seus santos. Lembra? O Senhor abriu o mar, deixou o povo de Israel passar, mas também permitiu o povo do Egito entrar no mar. Quando o povo do Egito entrou no mar, ele fechou o mar. O Senhor vai fazer a mesma coisa com esse vale. Vamos, Israel, corra, 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 corra. Quando os inimigos entrar, ele fecha. E aí, o pau come. A Bíblia diz que o Senhor virá com os seus santos para a peleja, verso 6. E naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada. Mas será um dia único e definido, bem conhecido como o dia do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite. A mesma coisa que aconteceu na batalha de Ai com Josué. Porque o mesmo pôr do sol durará até o anoitecer e a claridade permanecerá. Mesma estratégia que o Senhor usou para vencer a batalha de Ai. Você já leu essa parte de Ai? O povo de Israel tentou destruir Ai várias vezes, não conseguiu. Obviamente teve pecado. Mas se você pegar um documentário na History, você vai perceber que o maior estrategista, tem um documentário, que fizeram um comparativo entre os estrategistas de guerra ao longo dos anos. Josué é comparado o maior estrategista de guerra, mais que Napoleão, mais que Alexandre, mais que todos. Olha como que Deus fez na batalha de Ai. Josué foi primeiro espiou. Já tinha perdido a primeira batalha por causa do pecado. Mas ele percebeu que todo dia de manhã o sol se levantava e dava na cara dos soldados. Então o que ele falou? Eu vou atacar contra o sol. Vamos ficar atrás do sol. Então ele falou para o povo, espera o sol se levantar. Quando o sol se levantar, eles não vão conseguir ver que nós estamos vindo por causa do sol. E nós atacamos. Josué e os soldados de Israel, eles não tinham carros e bigas. Então eles não podiam atacar em campo aberto. Então Josué sempre levava os seus soldados para montanhas ou ruínas. Só que os exércitos de Ai eram expert em ruínas. Só que agora, quando o sol está se levantando, nascendo, o povo de Israel começa a correr. Eles não veem o povo de Israel e Josué vence a batalha. Mas essas estratégias de guerra não saíram da cabeça de Josué.
saíram da cabeça do general, do senhor da guerra, do senhor da batalha. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus voltará a ser o general de guerra e nós o seu exército. Então preste atenção. Depois do retorno de Cristo, temos um Armagedon, no vale de Meguido. Aí é uma guerra global. Logo depois disso vem o Armagedon. É um grande vale que tem próximo a Israel. E quando Israel está sendo varrida do mapa, liderado pelo anticristo, as nações do mundo irão se reunir em Meguido, nesse terrível vale que coincide com o retorno de Cristo, como nós já lemos. Deixa eu te explicar a geografia do Gog e Magog e do Armagedon, e você vai entender a política do mundo hoje, toda ela é profética. Geografia. Gog e Magog. O líder não é um local. Gog é um príncipe. Gog, na língua suméria, quer dizer trevas. E Magog, terras das trevas. Gog é o príncipe, Magog é a terra do príncipe. Por isso que toda guerra contra Israel é Gog e Magog, que eles sempre tiveram os mesmos inimigos da terra das trevas, e sempre um príncipe daquele lugar é um Gog. Ok, senhores? Uma observação interessante. Esses nomes, todos que eu estou montando aqui para você, fazem parte do index da Bíblia, que está em Gênesis 10. E aí nós vamos encontrar o que em Gênesis 10? Os filhos de Noé. Vamos entender agora toda a profecia lá em Gênesis 10. Por exemplo, Sem. Os semitas são todos os filhos de Abrão. Os semitas, árabes e judeus, são filhos de Sem. Cã são naturalmente boa parte da África, inclusive a Etiópia. Hoje o presidente da OMS é etíope, é um canita. Jafé, os jafetistas são todos os europeus e asiáticos. Quando desceu a arca, quando saíram da arca depois do dilúvio, a terra é repovoada por esses três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Semitas são todos os filhos de Abraão, árabes e judeus. Cã são naturalmente os africanos, inclusive os etíopes. Todos os africanos descenderam da Etiópia, ok? Todos, inclusive o Egito. O Egito que se vê hoje não é o Egito de Faraó. Aquele Egito, império, não existe mais. Todos os africanos é a antiga Etiópia. Assim como todo o Império Romano, toda a Europa é antiga Roma, assim como toda a Europa é antiga Roma, todos os africanos é a antiga Etiópia, a grande nação Etiópia. Hoje é um pequeno país, Etiópia. E a Etiópia foi empobrecida por Moisés, quando ele era príncipe do Egito e fez guerra contra a Etiópia e tornou a Etiópia pobre. O resto são descendentes desses três. Vamos entender? Gog significa montanha. Um rubenita, filho de Samaias, príncipe profético de Ros, Meseque e Tubal. Nós lemos esses textos em Ezequiel 38. Magog, terra de Gog, segundo filho de Judá, que é filho de Jafé, neto de Noé, que significa proteger. Magog, terra de trevas, fica ao norte de Israel, regiões montanhosas da Capadócia e Média. Vamos interpretar o index bíblico profético, você saber aonde se concentra a guerra contra Israel e por que ela está na Bíblia com outro index e outro nome. Ros significa roche, evolução da palavra Rússia. Rússia significa roche, é a antiga roche da Bíblia. Gomer, Togarma e Magog. Esses são netos de Noé por Javé. Portanto, são jafetistas, os povos que habitavam o norte da Europa, que é ali Turquia,
e Rússia. Esses povos são hoje, no estudo da evolução dos nomes, caracterizados como nações modernas. Quais são elas? Togarma. São as nações que irão fazer guerra contra Israel. Togarma, na Bíblia, do Gog e Magog, Turquia. Gomer, que é Cush, significa Put, que é Etiópia, ou nações da África, também vão fazer guerra contra Israel, que são descendentes de Cã, filhos de Noé. Meseque, texto lido em Ezequiel 38, que é Moscou. Assim como Irã é Pérsia, Meseque é Moscou. E Tubal, o texto lido, significa Tobolsk, uma das cidades produtoras de gás e petróleo da antiga União Soviética. A maior aliança de Rosh, que é a Rússia, é com a Pérsia, que é o Irã, que até 1935 tinha o nome de Pérsia. São historicamente os maiores inimigos de Israel. Então veja, a Rússia é a Rússia e a China, senhoras e senhores, e Irã são os maiores históricos inimigos de Israel, junto com a Turquia. No início do ano, Jair Bolsonaro esteve na ONU, acho que no início do ano passado, quando o presidente turco apresentou um mapa do mundo sem Jerusalém, sem Israel. Se você pegar o mapa do mundo lá na Rússia, lá na China, nos países asiáticos, não tem Israel no mapa. E o presidente russo, até esqueci o nome desse doido, ele disse que, de uma vez por todas, precisamos exterminar Israel do mundo. Estamos falando de Tobolsk, ou Togarma, ou Turquia. São inimigos de Israel. Esse plano todo que nós vemos hoje é um plano diabólico contra a nação. Por isso que a Bíblia diz que Israel é a pedra de tropeço para o mundo. Israel é o cálice que o mundo é obrigado a beber. Tudo isso que você vê é por raiva e inveja da nação amada do Senhor. Por isso que eu fico muito assustado quando eu vejo crente defendendo a Palestina, indo contra Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. E nós devemos orar pela paz de Israel e pela nação de Israel. O que vem pela frente agora nessa profecia bíblica? O que vem pela frente é uma terrível guerra. Escute o que eu vou te dizer. Não muito demorado. Veja, não estou trazendo nenhuma revelação. Não estou fazendo uma profecia futura. Eu estou apenas interpretando a profecia. Assim como da mulher vestida de púrpura e outras. Não muito demorado, em pouco tempo, nós teremos um levantar contra Israel. Esse levantar contra Israel que traz Jesus literalmente sobre a terra. E a igreja nessa história? Se nós somos de linha dispensacionalista, a igreja sobe. Apocalipse 19, verso 1. Se prepara como um grande exército. E ela volta, no versículo 11, para a batalha. Mas você não precisa ser necessariamente pré-tribulacionista para isso se cumprir. A igreja pode subir. Qualquer hora, seja 7 anos depois ou 7 anos antes, ela vai subir e se transformar em um exército de batalha. Meu irmão, você que é crente, por que o tema profecia se tornou tão evidente nos dias de hoje? Por causa do aceleramento profético. Eu acabei de ler para você um texto do G1, do Emmanuel Macron, acelerando as profecias. E as profecias estão aceleradas. Eu não posso chegar aqui para você e despejar uma conexão de profecia, que você vai ficar ainda mais ansioso com os acontecimentos que temos no mundo hoje. Ah, mas se eu pudesse, eu tinha tanta coisa para falar. Mas vamos dosando aos poucos. No domingo que vem, eu vou trazer para você uma revelação sobre o início da tribulação e o período da tribulação assombroso. Pastor, como nós vamos detectar quem é o anticristo?
Não é difícil, é fácil. Eu vou te dar aqui 5 passos para você identificar o anticristo e, consequentemente, saber se já estaríamos, ou estamos, ou estaremos, ou quando vamos entrar no período de tribulação. A grande verdade, meus irmãos que me assistem, pastor Lorival, pastor Emerson, pastor Edson, é que a igreja, no momento desse, os crentes, eles não devem ficar ansiosos ou tristes. Eles devem ficar alegres. Porque está chegando a hora de ver o nosso Senhor. Vocês pararam para pensar isso? Eu não estava na terra quando Jesus nasceu. Caminhou, morreu e ressuscitou. Mas praticamente, possivelmente, estaremos na terra quando Ele voltar. Possivelmente, pastor Edson, pastor Lorival, quero que o pastor Lorival casa antes, né? Senão ele vai ser um dos 24 anciões, lá, um dos 144 que são virgens, né? Pastor... Hã? Se o pastor Lorival não casar, ele vai mandar na gente lá no céu. Vocês não pararam para pensar, não? Vamos mandar ele casar logo, gente. Se ele não casar, ele vai ser chefe da gente. Ele vai ser um dos 144, aí vai mandar na... Meu Deus do céu! Vamos casar o pastor Lorival urgente para ele não mandar na gente lá no céu. Nem que vão casar ele pelo Zoom. Quem quer casar com o pastor Lorival pelo Zoom aí? Meus irmãos, você parou para pensar? Cadê o Jean no teclado aqui? Os pastores podem subir para nós orarmos. Que tudo isso que eu estou pregando, em termos proféticos, mostra que Jesus está às portas daqui um tempinho aí, ó. Mais perto do que nós imaginamos. Voice faint and slow, disconnected hearts we own, futures carved in pixel groans. Feels so long but feels so right, in the haze of darkest nights, journeys through the endless bleed, in this life and we are free. Footprints in the snow, hollow voices faint and slow, disconnected hearts we own, futures carved in pixel groans. Lights flicker, ghostly glow, rain slaps pavement, echoes in the alleys, mystery haunts dreams, voices whisper secrets, wind carries scars, hollow hearts beating in the cold dark streets. Blindfold tight, grasp for sense, feeling lost, walls closing in, trapped, no way out here, faint lullabies clash, broken promises, weight of sorrow pulling downwards in despair. Can you hear me calling from the void? Heartbeats synchronized like clockwork shattered, phantom echoes bouncing back into the black, haunted melodies, no escape from the track. Mais perto do que você sonha,
mais perto do que você imagina. Você já analisou, parou para pensar isso? Pare para pensar comigo. Se isso é verdade, quanto mais perto estamos do arrebatamento? Que é 7 anos antes de tudo isso que eu preguei. Parou para pensar? O arrebatamento é 7 anos antes de tudo isso que eu preguei. E aí resta a pergunta: você está preparado para o soar da trombeta? Porque a trombeta pode soar a qualquer momento e a qualquer hora.